Programa Rumos na Vida. E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero fazer um comentário a respeito do termo que existe, na verdade, um conceito que está sendo imposto em muitos lugares, é o Estado laico, leigo. O Estado não toma partido religioso. Eu quero afirmar que adotar esse termo é rejeição a Deus. O Estado laico é rejeição a Deus. Bom, um artigo aqui que traz uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou inconstitucional uma norma do município de Itapecerica da Serra que previa a leitura de um versículo da Bíblia antes das sessões a pedir, e também um pedido de proteção de Deus sobre os trabalhos. Então, a leitura de um versículo da Bíblia e uma oração rápida, isso coisa de poucos minutos, pedindo que Deus abençoe os trabalhos legislativos. Esse assunto foi levado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que considerou inconstitucional. Bem, além do magistrado relator do processo, ele destacou que o órgão especial se alinha com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já decidiu. Então, interessante, Supremo aqui é o Supremo Tribunal Federal e não Deus. O Supremo Tribunal já decidiu que Deus não é Supremo, que Deus fica de lado. Então, eles decidiram. A garantia do Estado laico obsta que dogmas da fé determinem o conteúdo de atos estatais. Ou seja, a Constituição determina, segundo eles, que o Estado é laico e não pode ter consideração para com nenhuma religião. Não é apenas a escolha de uma dada religião pelo Estado que implica a violação dessa neutralidade, mas também o tratamento diferenciado entre crenças ou símbolos, pois nenhum ente da federação está autorizado a incorporar preceitos e concepções, seja da Bíblia ou de qualquer outro livro sagrado, a seu ordenamento jurídico. Ou seja, a Bíblia não tem nada a ver com ordenamento jurídico, é Constituição, o Estado laico, nada de Bíblia, nem de religião, nem invocação de Deus. E o quarto, o Supremo Tribunal Federal já resolveu. Ao conter predileção por uma orientação religiosa, a norma atacada quebra não apenas o dever de neutralidade estatal, como também viola a liberdade religiosa e de crença dos demais integrantes que não professam a mesma fé. A votação do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi unânime. Isso me preocupa muito. As nossas autoridades nos representam. O Estado de São Paulo se baseou no Supremo Tribunal Federal e ambos determinaram nada de Deus, nem o nome de Deus, nada de Bíblia. Bem, existe uma tendência doutrinária, isso é muito adotado pelos batistas, que adotam a democracia como sagrada. A igreja é independente do Estado. Então, de acordo com essa doutrina, o Estado está fazendo o que deve fazer, não tem problema nenhum. Nós aqui na religião vamos buscar a Deus. O Estado não tem nada a ver com religião. Separação
da Igreja do Estado. Está muito bem. Porém, a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Essa ideia de que Deus é somente Deus da religião, para mim está errada. Ele é rei no reino dele. O reino de Deus inclui o Brasil. Se essa parte do reino rejeitar o Senhor, é rejeição. Não sei se você entende o que eu quero dizer. A ideia religiosa de separação da igreja do Estado diz que o Estado segue suas normas e faz o que bem entender por lá, representando o pensamento majoritário das pessoas. Mas a religião, essa sim, é só dentro da igreja. Então Deus é o Deus só da religião. O governo, o país pode fazer o que quiser para lá. Isto não é o nosso ponto de vista. Em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, eles não têm o direito, diante de Deus, de ignorarem a Deus. Juízes, ministros supremos, deputados, senadores, seja lá, as autoridades que forem, não têm o direito de ignorar que Deus é Deus. E dessa forma, eles ignoram. Eles rebaixam Deus a um deusinho de uma religião equiparada às demais religiões. Todas as religiões têm seus direitos e o deusinho do cristianismo é apenas um como os outros. E então o Senhor diz, versículo 20, Romanos 1, 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis por desconhecerem a Deus, querer estabelecer um Estado laico sem Deus. Porquanto eles, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Esse é um deles. Estado laico é um raciocínio nulo aos olhos de Deus. Eles se inculcam por sábios, mas se tornam loucos. Bem, este é o veredito de Deus sobre essas pessoas. É uma loucura querer organizar um país sem Deus, um país laico. Isto é o que está acontecendo no Brasil. O país está rejeitando a Deus. O país está rebaixando Deus a ser apenas um deusinho de uma das milhares de religiões. O deusinho do cristianismo é um como os outros e as outras divindades também. O país é independente de Deus. E o Senhor diz, isso é indesculpável. Deus não vai ter por inocentes esses que assim agem. Bom, e daí? O Brasil vai continuar. E Deus vai fazer o quê? Quando individualmente pessoas rejeitam a Deus, blasfemam de Deus, tem esse direito. Elas só vão dar contas a Deus no juízo final. Aqui na Terra, por causa do livre-arbítrio, ninguém individualmente é obrigado a reconhecer a Deus. Mas quando uma organização, um país, um partido político, uma empresa, quando oficialmente rejeitam a Deus, Deus costuma aceitar essa briga. No Salmo 2, o Senhor diz que ele ri. Então, infelizmente, eu acho que Deus está rindo do Brasil. Ah, é? Vocês querem fazer um país sem mim, independente de mim? Então, eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer.
no meu entender, o Brasil oficialmente está reconhecendo que não quer Deus. O presidente da República está tentando mobilizar mais pessoas para dizerem: não é assim. Deus acima de tudo, acima de todos e tal. O presidente da República está tentando mobilizar pessoas. Mas, infelizmente, até o presidente da República já cedeu e se rebaixou, aceitando todas as imposições do Supremo Tribunal Federal. Ele já disse claramente que aceita tudo, que se submete. O presidente da República disse, mas não pratica, que Deus está acima de tudo, acima de todos, mas ele cede. Então, para mim, está este processo sendo caracterizado como um processo em que o país está sendo todo carreado para uma situação contrária a Deus. O presidente em algum momento vai sair, ele já não tem mais maioria, não tem condições, ele já não representa o pensamento majoritário, ele mesmo já cedeu, já voltou atrás, já fez aliança com tudo que condenou e ao aceitar essa supremacia do Estado laico, ele já abriu mão de tudo, ele pode falar com a boca, da boca para fora, que Deus está acima de tudo, mas ele já está entrando também nessa corrente. Bem, Deus está dando oportunidade ao país, mas saiba você que o país rejeitando a Deus, o próprio Deus apela para o Salmo 2. Ele vai rir e vai zombar dos grandes que estão querendo viver sem ele. Então, anote o que vai acontecer com o Brasil. O Brasil vai ser vergonha e opróbrio para o mundo todo. O Brasil vai ser uma vergonha para o mundo todo pelo que Deus vai fazer nesse país que está rejeitando a ele. Para complementar esse assunto, eu quero focalizar um outro artigo interessante. Israel, a Suprema Corte de Israel está modificando o conceito de que é ser judeu. Eles estão adotando o conceito laico de judeu. Judeu não é mais um que tem a religião judaica, é um descendente de qualquer outro judeu. Hoje já está aceito em todo Israel que qualquer um que conseguir comprovar que tem pelo menos um dos 4 avós judeu pode ser considerado legalmente judeu. E ser judeu em Israel não tem nada a ver com obrigatoriedade de religião. Ser judeu é apenas uma questão racial. Qualquer possível ligação com algum ancestral judaico, isso já caracteriza que a pessoa pode ser judia. Israel está querendo se transformar no Estado laico, está dando passos nessa direção. A população apoia. Essa definição, nova definição do que é ser judeu, antigamente tinha que provar que a mãe era judia e tinha que seguir a religião. Mas hoje, mesmo que ele não tivesse nascido judeu, ele teria que passar por um processo duríssimo de conversão para se transformar em judeu, ser circuncidado, etc, etc. Mas hoje abriram por completo as janelas para facilitar a imigração, a vinda de pessoas que se acham judeus e que querem ser laicos em Israel. Eles não precisam ter compromisso nenhum com a religião para que eles sejam considerados judeus. O país está em uma nova fase. Isso
era inacreditável há algum tempo atrás. Mas hoje, em Israel, judeu é um termo laico. Não significa nada mais com religião, muito menos com Deus. E está havendo algo muito interessante. No interior, principalmente em alguns kibbutz, em alguns alojamentos e em locais onde eles se agrupam para praticar agricultura, nesses locais esquerdistas que estão ligados ao governo atual de Israel, o governo atual de Israel é mais pró-esquerda. E eles estão, então, esses esquerdistas se entremeando no meio do povo do interior para profanar o sábado. Interessante, o sábado está sendo bastante profanado. Eles estão profanando o sábado de propósito, para provocar os outros que são religiosos. Existe um movimento para dessacralizar o sábado em Israel. Eles querem acabar com a ligação com a religião, querem dessacralizar o sábado e querem descaracterizar o conceito do que é ser judeu. Em outras palavras, Israel também quer ser um país laico, sem ligação nenhuma com religião ou mesmo com Deus. Bem, com relação a Israel, é mais fácil a gente saber o que vai acontecer. Eles estão como um país forte e poderoso, abençoado por Deus, devido às promessas passadas de Deus de que ajuntaria o seu povo novamente. Mas rebeldes, como os mesmos judeus que rejeitaram Jesus, eles continuam rejeitando não só Jesus, mas o próprio Deus agora e a lei. Na época de Jesus, eles adotavam a lei, a Torá, e rejeitaram a Jesus. Hoje, eles, além de rejeitar a Jesus, querem rejeitar a lei, a Torá e a própria religião e o próprio Deus. Os judeus querem ser apenas israelitas de uma nação. Esse nem gosto muito lá do termo judeu, é israelita. Eles querem ser israelenses, nem israelita, né? Querem ser israelenses porque vivem em Israel sem qualquer compromisso com a religião. E Deus já determinou que haverá uma grande tribulação sobre eles e o anticristo vai arrasá-los. Se o anticristo aparecesse hostil, querendo atacar os judeus, eles teriam resistência. Mas acontece que o diabo é astuto e já está trabalhando esse espírito de independência em Israel, e logo a seguir o anticristo vai ser amigo de Israel, vai fazer alianças com Israel. Israel vai gostar demais. Hoje, Israel é um país, digamos assim, separado dos outros, segregado, é diferente, mas logo que o anticristo fizer aliança com eles, eles vão ser aceitos no mundo todo, vão bater palmas para eles. Os judeus vão se sentir os tais. Por 3 anos e meio, eles estarão assim, se sentindo os tais, ligados ao restante do mundo, queridos e em paz. Vai ser quando Deus vai fazer cumprir a segunda parte dessa grande tribulação, que será uma traição completa do anticristo e um ataque total contra os judeus. Eles vão matar muitos judeus, muito mais do que o Hitler, vão dizimar a população, praticamente a população toda vai ser dizimada, e os poucos judeus que sobrarem, no fim, é que vão se converter a Jesus e reconhecer aquele a quem traspassaram. Mas isso não vai ser de graça, vai custar um alto preço de sofrimento, pelo que é chamada a grande tribulação contra Israel. E, no fim, vai ser derramado o espírito de graça e súplica, Zacarias capítulo 12, e então, com este espírito
Eles vão se quebrantar, se convencer de pecado, vão se arrepender, haverá muito choro e lágrimas, eles vão reconhecer aquele a quem traspassaram, Jesus, e então Jesus voltará para eles acompanhado de nós. Jesus voltará na segunda vinda para Israel, na batalha do Armagedon, acompanhado de todos aqueles que estarão com ele, que vão reinar aqui na terra os 1000 anos, e nós pretendemos estar com ele. Mas agora os tempos são difíceis. Israel, acomodado no mundo, gostando de dinheiro, sempre gostaram, com poder humano, tecnologia, avançados em tudo, mas cada vez mais longe de Deus. E o Estado que eles querem ter é o que o Brasil já tem, um Estado laico, Estado sem Deus. Então, eu quero caracterizar isso em Israel e no Brasil. Querer um Estado laico é rejeitar a Deus.